Está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Falamos aqui do estúdio de sua igreja sede, a Rua Silva Jardim, 503, a uma quadra da Avenida Afonso Pena, em Santos. Saúdo a todos que nos assistem com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus nos prometeu esta paz quando disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No programa de hoje, nós vamos ter mais uma aula do estudo bíblico que está sendo desenvolvido pelo pastor Natanael Rinaldi Filho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E desde já convidamos a você para que venha estar conosco aqui na manhã de domingo, que a partir das 9 horas da manhã o pastor está desenvolvendo esse estudo. Nós teremos hoje também o louvor ao nosso Deus, mas antecedendo a tudo isso, vamos meditar aqui rapidamente na palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção sobre nós. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, pedimos a tua bênção sobre esta programação, a tua bênção sobre todos que agora nos assistem, que a tua palavra encontre guarida nesses corações e que hoje ela promova salvação, transformação, libertação, Senhor. Por favor, em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Tem um texto aqui em Mateus, capítulo 24, muito interessante. Ele fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam mostrando ao Senhor Jesus a estrutura do templo, as colunas, as paredes, e eles estavam ali animados por causa daquele templo tão bonito, tão forte. E o Senhor Jesus, então, diz a eles francamente que aquele templo seria destruído. Vamos ler o texto? Mateus 24, verso 1 em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos tinham confiança no templo, tinham a segurança do templo, e o Senhor Jesus então corrige isso dizendo: vai ser tudo destruído. E então os discípulos o chamam à parte, quando chegam ali no Monte das Oliveiras, e perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Quando o templo será derrubado? Que sinais nós teremos da tua vinda e também do fim do mundo? Então, nesse capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus vai discorrendo sobre fatos futuros que aconteceriam, especialmente sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, mas também sobre toda a terra. E ele informa que realmente vai ser destruído, o que aconteceu no ano 70 da nossa era, quando o general romano Tito invade Jerusalém e destrói o templo. Mas ele também falou sobre os sinais que antecederiam a sua vinda e também os sinais que antecederiam o fim do mundo. Com relação à sua vinda,
Esses sinais são muito importantes para nós, porque eles nos mostram, eles nos alertam, mas também nos animam, nos avivam, nos despertam, mostrando que o Senhor Jesus Cristo já está voltando, está próxima a sua volta a este mundo para buscar a sua igreja. E nós, como igreja do Senhor, devemos viver aqui neste mundo sabendo que é passageiro, que o nosso tempo aqui é breve, é curto, e estamos só de passagem, porque logo, logo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará para nos buscar. Agora, existem algumas lições na Bíblia sobre como devemos esperar a volta de Cristo. E é isso que deve estar movendo o nosso coração quando aqui na terra vivemos. Aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, foi a sua última carta, antes que o apóstolo partisse para o Senhor. Na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 8, ele fala aqui algo importante sobre aqueles que aguardam a volta de Cristo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Precisamos amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que o apóstolo Paulo está dizendo que a recompensa, o galardão, a coroa que ele esperava receber, não seria entregue a ele especificamente, unicamente, mas seria entregue a todos quantos amarem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, precisamos amar a vinda de Cristo. Amar, ter o nosso coração desejoso, anelante por esse grande dia em que o Senhor voltará. Tiago também, na sua carta, ele dá um conselho de como devemos aguardar a volta de Cristo. Aqui no capítulo 5, verso 7, o apóstolo diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. O apóstolo está dizendo que devemos ter paciência. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de desanimar. Não é tempo de parar no caminho. Mas devemos, com paciência, avançar na nossa carreira cristã, na nossa vida espiritual. Vamos continuar buscando a Deus em oração, louvando e engrandecendo o seu santo nome, congregando com os nossos irmãos, vivendo em comunhão e aprendendo a cada dia mais da sua santa palavra, esperando a Cristo com paciência. O meu Senhor voltará. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Vou permanecer, vou perseverar neste caminho, vou aguardar pacientemente a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um outro conselho aqui que foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, no capítulo 12, o Senhor Jesus aqui propôs a parábola
do servo vigilante. Diz assim no verso 35 e verso 36 do capítulo 12 de Lucas: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Senhor Jesus está falando aqui, está dando aqui um conselho sobre a prontidão. Quando o Senhor chegar, estejam prontos para recebê-lo. E assim nós também devemos ter essa prontidão na nossa vida. Quando o Senhor Jesus voltará, não sabemos, não foi revelado a ninguém quando será o dia e a hora da volta do Senhor. Mas me foi dito que devo estar preparado para esse dia. Não deixe para depois os acertos, os consertos que devem ser feitos para a volta do Senhor. Não guarde no coração rancor, mágoa, problemas de perdão, não perdoo, eu guardo anos essa mágoa, esse rancor. Peça a Deus para que o ajude a liberar este perdão, a perdoar a pessoa que lhe fez o agravo, a ofensa. Não esteja envolvido com negócios ilícitos, com embaraços desta vida. Não esteja envolvido em mentiras, em coisas que são erradas, mas procure estar pronto, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como último conselho, que também é muito importante, está na carta aos Hebreus. O autor dessa carta, ele faz aqui uma importante declaração que nos serve de alerta no dia de hoje. No capítulo 12, verso 14 da carta aos Hebreus, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação representa para nós separação. Separação de tudo que contamina, de tudo que desagrada a Deus, de tudo que faz mal para a nossa comunhão com Deus. Devemos nos separar. Preste atenção, o Senhor Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Veja bem, ele não disse sede santos como eu sou santo, porque isso seria impossível. Mas ele disse sede santos, porque eu sou santo. Então, podemos ser santos, podemos nos separar, de certa forma, relativamente, porque o Senhor é santo. Vamos nos separar de tudo que possa nos contaminar, nos fazer mal e de nos afastar do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que você, sua família, sua casa esteja esperando a volta de Cristo, que pode ocorrer a qualquer momento. Deus abençoe você. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de
sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quantos leram do 32 em diante? Opa, algumas mãos levantaram. Então é importante ler, né, irmãos? Os irmãos que têm vindo, têm se interessado, né? Bem-aventurado o quem? Os que têm fome e sede de justiça. Os cristãos de Bereia eram mais aplicados do que os outros cristãos. Precisamos entender que quando chegarem os dias maus, a única coisa que pode nos dar sustentação é a palavra de Deus. Amém? Quando você tiver, não sei, talvez a grande maioria não teve ainda numa UTI com risco de morte. A irmã lá já está levantando a mão. Algumas tiveram, né? 3, 4 dias ali entre a vida e a morte. O que vai te dar sustentação? Os médicos? O hospital que você está? Então, é a palavra do Senhor que nos dá sustentação. É a doutrina, a sã doutrina que nos dá sustentação. Daí, devemos ter o grande interesse. A doutrina santa, a palavra do Senhor, ela nos dá sustento. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, qual foi a sua arma? A palavra. Então, a palavra é que deve ser a nossa grande arma. E para isso nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Então, aqui continuando o capítulo 9, a partir do verso 32, nós vamos ver que Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele vai novamente mudar o panorama da sua descrição, né? Lucas estava falando de quem? Anteriormente, até o verso 31. Lucas estava falando de Saulo, a conversão de Paulo, né? E antes de Saulo, Lucas estava falando de quem? De Filipe, né? Então, o capítulo 9, né? Ele tem essa diferenciação, esse contraste. De repente, sai Filipe, entra Saulo. Agora sai Saulo, Paulo, entra Pedro novamente. E Pedro vai até o capítulo 12. Depois vai ter no capítulo 15, novamente a igreja reunida, mas daqui para frente, depois do capítulo 12, quem vai ser uma espécie de personagem principal é o apóstolo Paulo. Então, nesse livro que nós estamos estudando, é importante, mais ou menos, termos uma noção dos capítulos, de quem a palavra de Deus está falando. Então, aqui, Saulo sai de cena e entra novamente Pedro. E aconteceu, verso 32, que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos em Lida. Essa cidade Lida
ela ficava mais ou menos uns 30 quilômetros de Jerusalém. Então, no curso que nós estamos tendo dos obreiros, o pastor Antônio Maximiliano está dando geografia bíblica. É muito importante esse tema também, porque nós precisamos ter uma noção geográfica, né? Do mapa antigo, de como eram aquelas cidades, para quando nós, por exemplo, vermos uma citação da Galileia. A Galileia era próxima por exemplo, de Jerusalém? Né? Era próximo ou não? Não, né? Não era próximo. Então, essa questão geográfica é muito importante também de estarmos meditando, estudando, né? Então, essa cidade aqui, para os irmãos terem uma noção, ficava 50 quilômetros de Jerusalém. Pedro normalmente ficava em Jerusalém, no começo da igreja, né? Aí houve aquela dispersão, houve uma perseguição, e os cristãos, então, saíram pelas regiões circunvizinhas. E esta cidade, ela fica também mais ou menos próxima do porto da cidade de Jope, que é uma cidade marítima, litorânea. Então, para os irmãos entenderem, porque isso é o que nós vamos ler agora dentro dessa parte bíblica. Então, ali, Pedro, ele veio aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Então, 8 anos, aquele homem não se mexia, né? Era um paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então, uma autoridade apostólica, né? De dizer para uma pessoa doente: levanta-te, o Senhor Jesus te dá saúde. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Será que isso também não pode ocorrer em nossos dias? O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas para isso também tem que ter da nossa parte muita obediência, muita dedicação com relação às coisas de Deus. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Essa outra localidade, Sarona, para os irmãos terem uma ideia, assim como a cidade de Lida, ela ficava mais na área litorânea, Sarona ficava também numa espécie de planície, aonde vai mais ou menos próximo do chamado Monte Carmelo. Qual é o personagem bíblico do Monte Carmelo? Elias, né? Então, quando nós ouvimos falar de certas localidades geográficas, associamos personagens bíblicos, né? O local do Monte Carmelo, hoje, lá em Israel, é uma cidade muito bonita no mar Mediterrâneo, chamado Agfa, uma coisa assim. Afa. E é um lugar muito bonito. Então, tem uma vista muito bonita. Então,
aqui no verso 35, viram-no os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope, aqui entra a cidade de Jope. A cidade de Jope ficava mais ou menos a 19 quilômetros de Lida. Então Pedro andava por aquelas regiões. Não tinha um automóvel, né? Como nós temos hoje. Eles andavam a pé. Então, eram distâncias percorridas que levavam quase um dia andando. Então, os irmãos vejam também uma coisa, podemos abrir um parênteses agora, como a nossa vida é sedentária, né? Não acha? Como nós somos sedentários. E como aquelas pessoas deviam ter um preparo físico, né, orgânico, para caminhar 20 quilômetros, 30 quilômetros, subindo montanhas, descendo montanhas. Então, eram pessoas bem preparadas, né? Quando nós falamos de Jope, qual outro personagem que nós associamos no Antigo Testamento? Jonas, muito bem. Jonas fez o que em Jope? Obedeceu o Senhor? Não, né? Ele desobedeceu. Ele pegou um navio que Deus mandou ele ir para a Síria, né? Para os sírios, e ele foi para outro lugar, né? Ele foi oposto, pegou um navio totalmente contrário. E agora em Jope, vê o contraste. Pedro está obedecendo ao Senhor. Então, um desobedeceu, outro obedeceu ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que significa gazela. Então aqui Lucas, depois de narrar a cura do coxo, ele vai narrar uma outra personagem, que é essa Dorcas. E essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, aqui nós vemos o cuidado que Lucas tem de colocar a questão também das chamadas boas obras, que são atitudes importantes na vida cristã, não é? Uma mulher que praticava boas obras, ela devia ser uma espécie de uma costureira, fazia vestidos e praticava esmolas, como diz aqui. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Dentro da tradição judaica, duas coisas se faziam para os mortos. Se lavava o morto e se colocava especiarias, uma espécie de unguento, provavelmente para não ficar um cheiro desagradável, né? Então esse era um cuidado, um ritual que os judeus faziam. E Lucas coloca aqui, às vezes a gente está lendo assim sem uma percepção maior, tendo-a lavado, né? Ficamos sem saber o porquê disso, mas isso era um costume judaico naquela época. Tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe
que não se demorasse em vir ter com ele. Daí a questão novamente geográfica. Lida era perto de Jope, mais ou menos 19 quilômetros, né? Como nós já citamos. Mandaram 2 varões para que Pedro pudesse vir até Lida. E levantando-se Pedro, verso 39, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. E aqui eu fico a conjecturar, a imaginar, né? Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, aquele choro, eu fico a imaginar, aquele choro devia estar incomodando um pouco o apóstolo, né? Aquele monte de mulher chorando ali. E Pedro, então, ele falou, olha, vamos se retirar um pouquinho. Da mesma forma, aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, com a filha de Jairo. Aquele milagre também de uma menina chamada Tabita ou Talita cumi, levanta-te. Isso está em Marcos 5, 41 e 42, que tinham pessoas ali chorando, e o Senhor a fez retirar, e na ocasião entrou o Senhor e Pedro, e aquela menina foi ressuscitada, né? Então o choro deve ter incomodado um pouco o apóstolo Pedro. Pôs-se de joelho, verso 40, e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Que maravilha, né? Poder sobrenatural do nosso Deus restituiu vida àquela mulher. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, o resultado deste grande milagre foi a salvação de muitas pessoas, né? E é uma maneira também de Deus atrair pessoas para a conversão, quando existe algo sobrenatural acontecendo, Deus também opera a salvação nas pessoas. O verso 43 diz, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Então Pedro, ele ficou, como diz aqui, não sabemos quantos dias, mas diz que talvez ali ele ministrou, ele descansou, ele teve um momento, né, de estar estar em comunhão com Deus, um momento a sós com Deus. E também é interessante a função deste homem que o hospedou, um Simão curtidor. O que significa isso? Que era uma pessoa que matava animais, né? Pessoa que matava coisa, tirava a pele, curtidor, couro. E isso era considerado imundo para o judeu. Conforme Levítico, capítulo 11, de 35 a 40, o judeu não podia se aproximar e ficar manuseando um corpo. Ele era considerado imundo e ele tinha que passar por um momento, um ritual, né?
E é interessante que Pedro ele vai se hospedar justamente na casa desse Simão curtidor. É apenas uma observação para que os irmãos também possam estar avaliando todo esse contexto do início da igreja primitiva. Agora, Lucas vai relatar um outro milagre que nós devemos considerar esse milagre o maior de todos. Lucas relatou a cura de um coxo, Lucas relatou a ressurreição de uma mulher e Lucas vai começar a relatar a conversão de um gentio. Então, este é o maior milagre que Deus opera, a conversão, a transformação de uma pessoa. Observem que em Atos capítulo 2, Pedro, ele começou a pregar a quem? Aos judeus, né? Uma festa judaica, que era a festa de Pentecoste. E ali houve uma grande conversão. 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. E em Atos capítulo 8, a pregação é para os samaritanos, né? Samaritanos que vão escutar a mensagem. E agora, no capítulo 10, a pregação é para os gentios. Então, aquilo que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou para os seus discípulos: que dizem os homens a meu respeito? E Pedro pôde dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, o Senhor então pôde dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele falou que daria as chaves do reino dos céus. Então, Pedro agora está usando a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus é a proclamação do seu santo evangelho. É a chave que Deus tem dado também à sua igreja. Quando os irmãos estão evangelizando, quando a mensagem é colocada no ar, na televisão, na rádio, são chaves que Deus utiliza para a salvação dos perdidos. Então aqui Pedro vai usar essas chaves do reino dos céus. Uma coisa também interessante de observar é que do período de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 10, se passaram-se 10 anos. Então, não foi um tempo assim tão curto, mas 10 anos se passaram nesse período após o Pentecoste, e aqui nós vamos ver Deus iniciando a salvação dos chamados gentios. É uma obra divina, realizada pela graça de Deus, mas Deus opera por meios de testemunhos humanos, né? Deus vai operar através da vida de homens e de mulheres. Isso não poderia ser feito pelos anjos, né? Os anjos são mensageiros de Deus, mas os anjos não estão qualificados para a pregação do Evangelho, para transmitir a mensagem de boas novas. Essa é um dever, uma responsabilidade de cada um de nós, de transmitir a mensagem de Deus para
a salvação dos perdidos. Então, no capítulo 10, nós podemos ler: E havia em Cesareia. E agora, Cesareia. Aonde ficava Cesareia? Então, era também uma cidade que ficava próximo uma cidade litorânea, banhada pelo mar Mediterrâneo, próximo ali de Jope. E por isso que nós vemos que ficava mais ou menos 45 quilômetros de Jope. Daí nós vamos ver que Cornélio, que é o personagem principal, vai mandar os seus empregados a Jope para chamar a Pedro. Então era uma cidade mais ou menos próxima, que ficava no litoral. Então esse Cornélio, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O que era um centurião? 100 pessoas, né? Centurião. Então ele tinha sob o comando 100 pessoas. Era uma espécie de hoje uma espécie de um sargento que tem sobre o seu comando. Então ali era uma espécie de como o Império Romano dominava aquela região, era um reduto militar do Império Romano, aonde ficavam esses 100 soldados aguardando qualquer problema que houvesse, qualquer investida que fosse necessária, estaria à disposição ali de Roma. E este homem ele tinha essa característica, piedoso. O que é uma pessoa piedosa? Pia, né? Pia é o inverso de ímpia, né? Pessoa ímpia. Quando falamos um ímpio, é uma pessoa devassa, uma pessoa que não busca as coisas de Deus, vive como se não houvesse, uma espécie de um bárbaro, vive como se não houvesse Deus. Ao contrário, uma pessoa piedosa. Existem muitas pessoas que, às vezes, nas religiões que existem por aí, são pessoas que têm uma vontade, estão à busca de Deus, não? São pessoas piedosas. Aqui ele tinha uma outra característica, temente a Deus. Ele tinha um temor a Deus. O temor a Deus é o quê? É o princípio da sabedoria. Então era um homem temente, um homem que buscava a Deus. E também Lucas coloca toda a sua casa, né? Não era somente ele, mas toda a sua esposa, os seus filhos, talvez os seus empregados, seus parentes, todos buscavam a Deus. E ele também tinha essa qualidade de ser uma pessoa boa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, ele era um adorador a Deus, só que ele não era um prosélito, né? O que é um prosélito? É uma pessoa que não era judia, né? Que aderia ao judaísmo. Então, para que aderisse ao judaísmo, ela tinha que fazer a circuncisão. Era obrigatório, no caso do homem, fazer a circuncisão para entrar no judaísmo. Então, Cornélio, ele não era judeu. Outra coisa importante que nós vemos no livro de Atos é a questão da oração.
Então aqui diz, de contínuo orava a Deus. Então era um homem que buscava a presença do Senhor. E Lucas enfatiza isso no seu livro, dizendo que Deus, ele fala com a pessoa que ora. Amém? Deus fala com a pessoa que ora. Então esse homem estava orando a Deus, Deus falou com ele. Depois nós vamos ver na sequência que Pedro estava orando, se recolhendo à oração, e Deus falou com Pedro. Então é algo, assim como Deus, né? Coisa maravilhosa. Deus falou com Cornélio, Deus vai falar com Pedro. Numa correspondência, num paralelismo, somente Deus realiza isso, né? Quantas vezes o judeu orava por dia? 3 vezes, né? Os chamados muçulmanos, eles também fazem as suas orações. Pode fazer o que estiver fazendo, eles param tudo, olham para a Meca e fazem as suas orações. E nós, quantas vezes oramos ao dia? Sem cessar. Que bom, hein? Nós estamos na frente, então, né? Nós oramos sem cessar. Que maravilha. Então Deus vai falar tremendamente conosco, né? Então, irmãos, a coisa é séria, né? A coisa é séria. Precisamos nos colocar em oração, acordar, ter um momento devocional, um momento depois das refeições, um momento à noite, porque isso só vai trazer bênçãos para as nossas vidas. Então, a quase hora nona do dia. Que hora que era essa? 3 da tarde, né? Hora nona do dia, 3 da tarde, ele parava. Ele deveria estar orando. Olha aí, um horário, né? 3, no meio da tarde. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia-se para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos, né, o relato de Lucas, as tuas orações. Então não desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu parente, pelo seu marido, pela sua esposa. Não desista, né? Então isso subiu para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, como nós dissemos, os anjos não podem pregar o Evangelho. O anjo apareceu para Cornélio, mas o anjo poderia pregar para Cornélio? Não. Então o anjo manda: olha, vai lá, e uma distância longa, né? Vai lá em Jope, e tem um homem lá que chama Simão, por sobrenome Pedro. Então os irmãos vejam a responsabilidade de cada um de nós, como crentes no Senhor, de estarmos disponíveis também para, quando surgir a oportunidade, nós falarmos do santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço.
Então foram 3 pessoas, né? 2 criados e um soldado piedoso. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então, aqui mais uma vez nós vemos como Lucas enfatiza a pessoa que está orando. E no dia seguinte, verso 9, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, olha só, perto da cidade, o que fez Pedro? Subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Que hora era essa? Meio-dia, muito bem. Pedro devia estar com o estômago, já devia estar roncando, né? Meio-dia, hora da refeição, com fome, né? E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então, conforme Levítico capítulo 11, verso 4, esses animais não eram animais que os judeus deveriam comer. Então nós vemos que tanto os judeus ainda hoje, como os árabes também, eles têm uma espécie de um ritual nas suas comidas, né? Não é qualquer comida que eles comem. E Pedro, ele, como judeu, ele colocava esses animais como imundo. Então os irmãos veem como Deus utilizou dessa visão, né, mostrando animais imundos, para colocar os chamados gentios como verdadeiros, né, animais imundos, porque o judeu, ele considerava o gentio como que tipo de animal? O judeu considerava o gentio como um cão, né? Por isso o Senhor, Jesus, aquela passagem que ele está indo para Tiro e Sidom, quando vem aquela mulher cananeia, como aquela mulher se comparou, né? Isso tem uma ligação. É importante nós entendermos o contexto, né? Não só geográfico, mas dos costumes e também do ambiente daquela época. E aquela mulher falou, né? Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo lá impressionou o Senhor Jesus Cristo, né? Então os judeus consideravam os gentios como verdadeiros cães. E aqui essa visão está dentro dessa ideia, né, que Pedro também tinha das outras pessoas. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, nós somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus, né? Olha que privilégio. Já estamos parando. E aconteceu isto por 3 vezes, hein? 3 vezes, não foi só uma vez. E o vaso tornou a recolher-se no céu.
E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Vamos parar por aqui. Vamos parar no verso 20. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.